Bom, boa noite a todos. Bem-vindos aí novamente para a nossa segunda aula. Felizes que todos tenham vindo participar. Conforme eu botei lá no grupo mais cedo, né, o tema de hoje os temas de hoje são o espírito e seus 7 corpos manifestados, a correlação com os chakras, a aura e os plexos nervosos, o cordão de prata e o desdobramento. Então, hoje temos como palestrante o Flávio, vai fazer a primeira parte, depois eu vou fazer a segunda parte. Então, a gente assiste a fala do Flávio, de repente faz uma pausazinha para umas perguntas, os comentários, depois eu faço a segunda parte e a gente termina conversando um pouco mais, tá bom? Muito importante que vocês participem, tragam suas dúvidas, perguntas, dúvidas práticas lá do dia a dia da Casa Paula. Posso abrir um parênteses, Felipe? Sempre. É o seguinte, o que eu e o Felipe vamos falar está dentro daquilo que nós aprendemos. Existem outros nomes, outras maneiras de lidar, tanto com o que o Felipe vai falar, quanto com o que eu vou falar em outros lugares. Mas se você pegar na essência cada coisa que está sendo falada e demonstrada, vocês vão ver que são as mesmas coisas, tanto lá do Oriente, mais específico, quanto aqui no Ocidente, que é mais simples com relação aos corpos e até mesmo aos chakras. Mas o que eu quero que vocês entendam, o que a gente vai colocar de nomenclatura e as observações sobre os corpos está dentro daquilo que a gente aprendeu. E não foge. Fiz uma pesquisa em vários lugares, né? Apesar de mudar a nomenclatura, mas a base, a essência do que vai ser falado é a mesma para todos, tá? Só para não ficar, eu li isso em tal lugar, eu vi isso diferente, não sei o quê. Sim, vai ter coisas diferentes, sim, mas não quer dizer que é diferente em nome e entendimento da cultura do local. Mas, em essência, é corpo, espírito, corpo espiritual e espírito. É basicamente isso. E os chakras, que são as aberturas de recebimento de energia e devolução de energia. Vamos lá? Vamos lá. Bom, vamos abrir então, né? Mais uma vez, fazendo aquele nosso momento de concentração, nos conectando com a nossa querida Casa Paula, com a espiritualidade da nossa casa, pedindo aos nossos companheiros espirituais que possam nos intuir nesse momento, nos ajudar nesse processo cada vez mais de adquirir novos conhecimentos, de construção, né, do nosso espírito, de melhoramento da nossa mediunidade, para que estejamos sempre aptos a fazer o nosso melhor, a ajudar o próximo, que é a essência de todo o trabalho, eu diria, religioso, e mesmo da nossa intenção aqui, né, enquanto grupo de uma casa espírita. Então, vamos pedir a eles que nos iluminem, que nos guiem, que nos orientem, e que o trabalho dessa noite possa ser muito proveitoso. Que assim seja. Dona Leia, eu estou vendo a senhora com a mãozinha levantada, não sei se foi sem querer ou quer falar alguma coisinha. Bom, acho que foi sem querer. Então, Flávio, a palavra é sua. Ok. Peraí, deixa eu compartilhar. Pronto. Compartilhei. Cadê? Sim. Cadê? Tá aqui. Vamos começar. Eu preparei aqui esse estudo básico, né? É uma informação só para mostrar o todo, né? Opa. Só para mostrar o todo, eu não sei como é que está no tamanho da tela para você. Agora está bem pequeno. Dá para ver tudo? Ei, Felipe? Travou. Não, Tá era muito só tinha pequeno. travado. Está muito pequeno, Flávio. Calma. É que travou aqui e eu perdi a conexão com vocês.
É o seguinte, eu diminui só para vocês verem tudo, tá? Ah, tá bom. Como é que está o tamanho agora? Para mim está ótimo. Ótimo. Então tá, vamos lá. Estudo básico sobre os corpos. Os corpos, eles são veículos para que o espírito, a mônada de luz, a ideia individualizada de cada um, possa se manifestar. Esses corpos, eles são essenciais para que o espírito, em cada local que ele está, ele vá se aprimorando de acordo com a sintonia que ele se encontra. Eu vou falar assim, ó, quando o Kardec estruturou no Livro dos Espíritos os corpos, ele colocou 3 corpos. O físico, o perispírito, que seria o reflexo do espírito, da carne, né, no plano espiritual, né, do perispírito, né, seria o envoltório do espírito no plano espiritual, e o espírito em si, ele colocou como corpo também, que é a ideia, que é a mônada de luz, que é o que cada um é em essência. Mas essa essência em si, não é possível a gente visualizar ou chegar numa compreensão definida de como ela é. A gente sabe que ela existe porque a gente está aqui em vida, mas os corpos que a gente realmente consegue olhar no trabalho mediúnico, dentro daquilo que a gente trabalha, principalmente na Casa Paula, é o físico e o perispírito. Quando a gente vai para outros corpos, depois eu vou deixar esse PDF disponível para cada um, tá? Para todo mundo baixar e ler com mais calma, porque não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu vou falar o essencial para o passe, tá? Se nós formos para os 7 corpos, ele vai ter o corpo físico, como está aqui na direita, olha. Corpo físico, 3ª dimensão. Duplo etérico, que é o corpo. Tela etérica, que envolve o duplo etérico, e o corpo astral, e o mental inferior. O corpo físico é igual ao corpo físico no Kardec. O mental inferior, corpo astral, tela etérica e duplo etérico, seria o perispírito. Tudo isso forma o perispírito para a visão kardeciana. Para a visão universalista do espiritismo e oriental, são 7 corpos. Por quê? De certa forma, o que o Kardec fez, que ele começou na época, não está errado. Apenas foi sintetizado para melhor compreensão. Não sei se ele recebeu a informação dos 7 corpos ou se ele recebeu a informação dessa forma, de 3 corpos, para que não houvesse uma perda de tempo com uma explicação que naquele momento não era útil. Porque esses outros corpos que começam aí depois, do mental inferior até o átimo, ele lida com a psicologia, ele lida com o mental, ele lida com situações de emoção. E, naquela época, a psicanálise e as terapias não existiam ainda, então não dava para se falar sobre isso naquela época, apesar de, no Oriente, já existir os 7 corpos e até 9 corpos, dependendo do local que você, da cultura que você buscar a informação. O que a gente vai trabalhar com passe está ligado diretamente ao corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. Talvez o mental inferior. Acima disso, no passe, não vai ser, a gente não vai acessar esses corpos. Aí seria num trabalho tipo apometria, um trabalho mais específico de tratamento. Eu quero que vocês pensem o seguinte: quando vocês estivermos no passe ou estivermos fazendo a imantação, tanto quem está dando passe, quem está fazendo a imantação, pensar no seguinte: o duplo etérico é a soma de 2 fluidos.
apesar de ser chamado corpo, ele não é um corpo. Depois que a gente morre, o duplo etérico desaparece e só fica o corpo astral para cima, né? O duplo etérico, em algumas pessoas, ele se decompõe junto com o corpo físico e outras pessoas decompõem com mais rapidez. Esse duplo etérico é o foco principal para quando estamos dando passe na Casa Paula, tá? Existem outros tipos de passe, como, por exemplo, da salinha, que a gente, da sala de cura, que aí já atinge corpos acima, porque a gente está trabalhando com cura e com outras coisas. O passe que é feito da salinha, da Casa Paula, o passe mais simples, ele não é simples, ele é para refazer ou ajudar a imantar de forma correta o duplo etérico. O duplo etérico seria a nossa áurea. Se ele estiver fora de sintonia, se ele estiver de forma doente, vamos dizer assim, tudo que vier para o corpo físico vai vir direto sem a sua proteção. O duplo etérico é o fluido de energia que protege o corpo contra tudo que vem de fora do plano espiritual contra nós, ou a favor de nós. Aquilo que vier a favor, se o duplo etérico não tiver bem, vamos dizer, bem cuidado, ele não vai receber direito aos fluidos bons que vão chegar. Da mesma forma que, quando vier os fluidos negativos, eles vão entrar com mais facilidade e atingir o corpo físico com mais força. Então, quando a gente doar energia, que está ali no meio, chamada energia telúrica, e o axé divino, que seria, alguns chamam de prana, mas há uma discussão se é prana ou não. Vamos chamar de axé porque é o nome que geralmente é chamado essa energia que vem do cosmos, que vem da espiritualidade. Ela se junta com a energia telúrica da Terra. A energia telúrica, ela encontra-se no duplo etérico. Tá, essa é a tela etérica. A energia telúrica, ela vem da Terra, a gente chama de energia animalizada. Tanto a Terra quanto o nosso corpo físico, quanto a natureza física, doa essa energia. Ela, quando se encontra com o axé, com a energia de Deus, a energia do divino, como eu coloquei ali, forma-se o ectoplasma. E acende esse sol, como está ali na ilustração, dá para ver? O sol no meio do coração. Acende esse sol dentro de cada um no peito. Quando a gente fala muito lá na salinha, vamos botar um sol aqui no meio da mesa, né, para fortalecer o trabalho. A gente está doando o ectoplasma e essas coisas a gente tem que depois procurar a parte, tá? Sobre cada um de forma mais específica, porque não vai dar tempo de falar. Eu quero que vocês pensem na hora do passe como se relacionar com essas energias. Então, não precisa se preocupar muito agora com os 7 corpos em si, apesar de eles serem importantes. O importante é como receber a energia do axé e como receber a energia da terra telúrica. Através da oração, através dos pensamentos, através da alimentação antes de ir para a Casa Paula, através do sono ou do bom sono ou da oração de noite e de dia, quando acorda e quando vai dormir, para ir que não pode faltar é o Evangelho no Lar, pelo menos uma vez na semana, obrigatoriamente. Porque tudo isso faz com que cada um de nós, médiuns, que está trabalhando para doação e recebimento de fluidos, estejamos aptos de forma mais simples.
É lógico que a gente não vai... a perfeição vai vir com o tempo, à medida que a gente for se doando. Mas é importante, quando estiver dentro da Casa Paula e no meio no trabalho, dentro da Casa Paula mesmo, visualizar uma floresta, visualizar o mar, visualizar o universo. Muitas vezes eu uso o universo, as estrelas, eu vou longe, eu vou até Saturno, eu vou até Júpiter, sabe? Usando essa energia, recebendo essa energia. E quando a gente fizer esse tipo de imantação na mente durante o estado dentro da Casa Paula, esse axé que vai chegar e vai se conectar facilmente com a energia telúrica. Porque quando você está imaginando da natureza, quando eu estou falando natureza, significa Deus. Deus fez a natureza. Jesus fez junto com Deus a natureza da Terra. Os outros mensageiros e trabalhadores estiveram com eles, preparando esse campo para nós. Eles estão aptos a nos doar esse axé. E eles vêm pela natureza e por nós, que somos da natureza também. Então, se resolver pensar em Maria, na Maria de Nazaré, pensar em Jesus, pensar num Deus como um ser global de amor, ou pensar, por exemplo, muitas vezes eu falo assim, poxa, o sol é Deus iluminando o meu coração, minha mente, a minha mão, o que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando ênfase, fazendo o verbo, a ação de desejar algo e estou direcionando. É importante no trabalho mediúnico, seja ele qual for, a direção que vocês vão dar para aquilo que vocês estão imaginando, ou aquilo que vocês estão sentindo. É como se assim, eu vou doar amor, tá bom. Então, vou pegar a energia do sol, vou imantar a energia do sol, que essa energia do sol se espalhe junto a esse irmão que está na minha frente em forma de amor, porque é Deus que está doando isso. Pronto. Acabei de juntar o axé, acabei de juntar a força telúrica e o sol interior se acendeu e atingiu aquele que está chegando, aquele que está precisando. Lembrando que quando a gente faz o passe na Casa Paula ou em qualquer outro lugar, a gente não está dando passe só na pessoa, a gente está dando passe no obsessor dele. Então, o obsessor dele está na forma de perispírito. Ele não possui mais o duplo etérico. E como ele não possui mais o duplo etérico, ele não produz mais ectoplasma. Nenhum espírito produz ectoplasma, só quem está na matéria. As plantas, todos os seres vivos na matéria produzem ectoplasma, em diversas formas e diferentes níveis. A princípio, o nosso ectoplasma, que está dentro do nosso sangue, que está dentro do nosso sangue não, que nós doamos do ser humano, é o mais potente, é o que tem mais força. Por isso que a espiritualidade do lado de lá, que é inferior, que negativa, busca tanto o ser humano e os animais, porque são onde eles conseguem o fluido que eles não produzem mais, porque eles não têm mais o duplo etérico. Então, como é que eles fazem? Eles se acoplam às pessoas, aquele que você vai dar o passe, para sugar essa energia. Muitas vezes é de propósito e muitas vezes é sem querer. Muitas vezes o espírito não sabe o que está fazendo, nem está fazendo por maldade. E outra coisa, muitas vezes, ou maioria das vezes, a pessoa que vai receber o passe não está com obsessor nenhum. Ela é o próprio obsessor. Ela cria o próprio problema para ela. Por quê? São ressonâncias de vidas passadas. Aquela pessoa que foi guerreiro lá atrás, está tão pau da vida dentro do coração do ego dela na cabeça, que está obrigando ela a sentir raiva. Está obrigando essa pessoa, ela mesma, um dos pensamentos dela do passado, que faz parte dela hoje, de nós hoje, que nós somos uma coxa de retalho de várias vidas. Esse pedaço de coxa de retalho está falando para você, você não presta, você não sabe fazer nada, você não é boa, você, aquela pessoa, está judiando de você. Você mesmo está fazendo isso. Já basta os irmãozinhos que não gostam da gente fazendo isso. E a gente ainda coloca mais essa ênfase
de nós mesmos sobre nós mesmos, porque não fomos bons no passado, tá bom. Mas não é isso que a gente está ali na Casa Paulo. Já que a gente está lá dentro, vamos modificar o que a gente está pensando. E quando a gente está dando passe, a gente está doando aquilo que cada um está precisando, porque tanto o encarnado quanto o desencarnado que está junto estão precisando de ectoplasma e estão precisando do axé que chega de Deus. A pessoa que está energizando, isso não é só a pessoa que está dando passe, não. As pessoas que vão ficar em volta fazendo a energia, o ideal é estar fazendo uma oração, enquanto está doando energia. Fazer oração até acabar. Até acabar. O ideal era continuar fazendo oração, até acabar a sessão do passe. Aí é questão de combinar, o ideal é fazer em silêncio para não atrapalhar. E isso vai fazer a energia necessária para que as pessoas possam receber essa energia telúrica, o axé, e fazer o sol interior brilhar, que todo mundo tem, que Jesus mesmo falou. Cada um tem um sol dentro de si. Então, esse folheto que eu fiz, depois vocês leem com calma a divisão dos corpos, que vai falar de cada um deles, aqui, a importância deles. E aqui eu coloquei os chakras, que é o que sobre o chakra, já coloquei o chakra demonstrando ali, né? Cordão de prata saindo da nuca. O ectoplasma, ele é doado geralmente atrás aqui na coluna vertebral. O ectoplasma, segundo alguns falam, ele é meio esponjoso, parece uma nuvem, parece um algodão doce, né? Quando sai, numa cor bege, esbranquiçada. Nós precisamos lembrar que o perispírito, ele contém moléculas, contém átomos, ele contém tudo aquilo que o corpo físico tem, só que em quantidade e diversidades diferentes. O que acontece? O duplo etérico, ele possui moléculas, ele possui átomos, e também a mesma coisa que o corpo astral. É ele, duplo etérico, que vai dar a forma da criança quando nasce. E as células da matéria já sabem exatamente para que caminho vai seguir, porque já está formado o duplo etérico. Isso era uma coisa que eu tinha muita dúvida. Como é que a molécula sabe que tem que ir para tal lugar para formar aquele corpo que já estava pronto antes? É o duplo etérico que dá a direção dessas moléculas, porque ele já está pronto. Então, quando o duplo etérico não está bem, ele afeta as moléculas, os átomos, tudo que a gente... porque está conectado. Essa conexão toda que faz de cada molécula, que sai de cada molécula, de cada átomo, na verdade, de cada molécula, de cada célula, né? de cada célula do corpo que sai em forma para ligar com o duplo etérico, é que faz o cordão de prata. Então, esse cordão de prata são tudo aquilo que te compõe o ser humano, na forma de molécula, que sai como cordão, mantendo a segurança do corpo astral que vai fazer a viagem, que vai fazer o desdobramento. Quando se faz desdobramento, o duplo etérico não sai de perto do corpo físico. No máximo 10 centímetros, ou no máximo um pouco acima, se a pessoa estiver dormindo. Por quê? Se o duplo etérico sair, o corpo morre, o corpo apaga. Muitas vezes a catalepsia e o desmaio espontâneo, assim, muito abrupto, foi o duplo etérico que se deslocou do corpo e saiu. Por quê? Ele recebeu uma carga de energia negativa tão forte que, se atingisse o corpo, a pessoa morreria. Então, o duplo etérico se afasta, recebe a carga, e como ele afastou, o corpo físico apaga. Então, quando a gente está fazendo a doação do trabalho de passe, de energização, é bom sempre pensar na natureza e na força que vai fazer esse duplo etérico se revigorar, que aí vai
vai reverberar para o corpo astral e assim vai adiante, entendeu? Por isso que assim, não adianta muito a gente ficar lá e ir para o mental superior, búdico, átimo, porque esses são as essências do espírito. O átimo, búdico, mental superior seria o espírito, isso tudo condensado, seria o espírito que é da visão kardeciana. E o perispírito seria mental inferior, corpo astral e duplo etérico. A teletérica é só uma tela que ela fica sobre cada chácara. Apesar da gente ter 7 chakras, como colocado aqui, que são os principais, na verdade a gente tem mais de 300 chakras no corpo todo. Mas esses são os principais. Mas cada chakra tem uma telinha em cima. Aí eu coloquei até um desenho aqui, vou até aumentar aqui mais um pouquinho, tá vendo? Pelo que eu pesquisei, né, o que eu vi, ela é mais ou menos assim, é literalmente uma tela. E essa tela, quando rompida, ela permite a ação direta da espiritualidade inferior sobre nós, sobre a matéria. É como se a gente, como eles falam, né? Deixar a porteira aberta, eu entro. É o seguinte, o que faz essa teletérica romper, se danificar, é o ódio, a raiva, a vingança, o mau uso da mediunidade danifica completamente a teletérica, o mau uso da mediunidade, o mau uso da inteligência e o mau uso daquilo que você é capaz durante a vida na Terra. Isso vai destruindo a teletérica e as pessoas ficam muito vulneráveis. Um dos tratamentos para trabalhar a refazimento do teletérica, da tela búdica e dos chakras, né, alinhando os chakras, é o Reiki. O Reiki tem essa capacidade de trazer uma harmonia para isso de novo também. Mas, às vezes, está tão danificado que não é o suficiente. Aí precisa um tratamento espiritual mais complexo. Entendeu? Deu para entender, gente? Depois a pergunta depois, né? Eu vou deixar disponível lá para vocês, eu vou colocar lá no grupo, aí depois vocês dão uma olhada. Acho que está no tempo, né, Felipe? Mais 10 minutos. 10 minutos? Aqui, ó. Eu botei aqui, trabalho no passe. O passe acontece sobre o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. No passe acontece doação de ectoplasma pelo médium, energia animalizada, e energia telúrica, animalizada que vem da Terra. A energia vem da Terra e se junta à nossa energia, formando a força que necessita para isso, né? A gente tem que lembrar que a Terra é um corpo, é um ser e que respira, e que tem energia, e que doa e recebe, como nós mesmos, né? Energia telúrica mais ectoplasma mais axé, igual à revitalização do paciente, do obsessor, ao receberem o passe juntos. Outros corpos recebem o reflexo do trabalho feito sobre os corpos mais básicos, e a espiritualidade que auxiliam os médios passistas auxiliam no trabalho como um todo, fazendo esse fluxo correr de forma mais adequada. Mas, para isso, a gente tem que estar sintonizado. Se a gente estiver pensando lá de fora, a gente não consegue estar liberto para esse auxílio. Por isso que eu falei, imanta alguma coisa da natureza muito boa sobre vocês, sobre o que está, para que essa energia que é animalizada, que é do astral nosso, se junte à do astral superior, formando energia que vai fazer o refazimento daqueles que estão ali. E nós receberemos juntos, lembrando disso, né? Porque para sair de nós tem que passar por nós. Então, nós recebemos também. Sustentação energética, aqueles que vão ficar na sustentação. Os médios que ficam à volta do grupo de passe exerce a função de doar energia animalizada também, vai doar ectoplasma, utilizando para isso a intenção de assim, eu vou fazer, a intenção de auxiliar com o uso da prece
silenciosa durante os trabalhos. Isso ajuda muito, muito mesmo. Rapidinho, eu botei aqui embaixo, deixa eu ver se dá para ver. Cada corpo vibração, cada corpo se encontra numa dimensão. Cada corpo daqueles corpos estão numa dimensão. Nós estamos na terceira, aqui encarnados. Numa dimensão distinta, cada corpo se encontra numa dimensão distinta e vibra afinado à frequência correspondente. Ou seja, aquilo que vira e mexe o Lino fala, se a gente quer elevar nosso pensamento e conhecer outros mundos superiores, a gente tem que entrar nessa vibração, nessa energia. Por quê? Porque é ela que dá o acesso. Você se lembra quando Jesus fala da roupa branca? Aquele que tiver vestido com a roupa do banquete vai poder entrar? Então, a roupa branca, essa roupa é essa vibração, é essa conexão. Aquele que está lá no fundo da terra, aquele que está no fundo do oceano, do lago, com uma pedra na mão de ódio, não vai conseguir subir. Você precisa deixar essa pedra de lado para você ter já a leveza de subir. À medida que você vai subindo, a sua frequência e aqueles corpos anteriores vão morrendo. E você passa a viver nessas vibrações. Então, os mundos felizes que é falado, ele está numa vibração dessa. A gente não tem acesso porque a gente está numa outra vibração pior, mais densa, mais dura. À medida que a gente evoluir, a gente vai entrar nessa faixa de vibração, que tudo que está ali, tudo que está nessa faixa é a matéria, vamos dizer assim, desse local. E nós, como vamos ascender a essa vibração, a esse mundo, a gente vai estar vibrando e vivendo da mesma forma. Aquilo que a gente era quando criança, que a gente não quer mais, fica para o passado. E é por isso que a gente está aqui, para aprender essas coisas, para que a gente mude completamente aquilo que a gente é, porque a gente está em transformação o tempo todo. É isso. Graças a Deus. Obrigado, Flávio. Vou abrir, então, para o pessoal que quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta. Será que dá tempo? Você não quer falar? Não, dá. A gente vai até 9h30. Então, tem um tempinho ainda. A Jéssica está colocando aqui no chat, Flávio, é normal a gente sentir a necessidade de emitir sons ou ouvir para entrar em vibração? Não. Isso o que acontece? Os elementos que é usado para entrar na vibração são bengalas. Elas existem. Você, por exemplo, se você for num Umbanda, você vai ter o defumador, você vai ter os cantos, você vai ter o gongá, vai ter lá os elementos que ajudam a entrar no estado sonambúrico. Para o trabalho que a gente faz, a gente pode usar, mas não é o caso da Casa Paula. A Casa Paula a gente usa a força de vontade, a mente, para isso. Por isso que eu falei da oração, porque a oração serve para é como se você fosse usar o grito, como se você fosse usar alguma coisa. Você está pensando no lance do dançar, né? Desde que não fique ostensivo demais em cima, uma manifestação muito ostensiva em cima do pessoal do passe ou da vibração, eu acho que não tem problema nenhum, porque é uma forma de emitir energia, como o canto também. Mas como ali a gente busca trabalhar mais silencioso possível, o ideal é que não tivesse o falar mesmo. Nem mesmo na hora do passe se deveria falar. É só o passe e pronto. Você quer parar de compartilhar a tela, Flávio, para a gente poder se ver e bater esse papo? Espera aí. Cadê? Stop. Aqui, foi. Pronto, obrigado. É isso, Jéssica? Cadê a Jéssica, gente? Oi, estou aqui. Então, eu tinha essa dúvida, porque às vezes eu sinto, não estou falando no passe em si, mas quando eu estou lá na Casa Paula, às vezes eu sinto vontade de assoviar ou de emitir alguns sons, ou às vezes eu até ouço também som de flauta. Eu não sei se isso é normal, mas
Antes de entrar na Casa Paula, eu me tratava no Santo Daime, e lá a gente tem sons, né, violão e chocalho e tudo mais, então eu fui habituada a trabalhar espiritualmente com sons para me conectar. Eu acho que isso, de certa forma, me conecta mais rápido, e eu estava querendo tirar essa dúvida, não necessariamente para o passe, mas no contexto geral, assim, do trabalho, sabe? Entendi. Isso a gente conversa depois, porque, assim, vamos voltar mais Sim, fácil, mas de qualquer forma, os elementos, eles existem e eles ajudam, sim. Mas a Casa Paula trabalha com os elementos. O máximo sim. que a gente tem ali, dentro da salinha, por exemplo, é o canto de ponto. É só isso. Uhum, Porque a maioria vem da Umbanda, entendeu? É assim, a gente tenta não a gente está se policiando muito, porque não é o trabalho da Casa Paula com isso, entendeu? Então, a gente está sim. cá também. Isso é uma questão de educação mediúnica. Você pode agir dessa maneira ou não. No final, você tem que aprender a lidar com isso sem precisar. Mas ela leva um Sim. tempo. Tem mais? Obrigada. Rosana está perguntando aqui, o seu duplo etéreo também se encontra na terceira dimensão. Não, o duplo etérico, o duplo etérico, ele não é um corpo. Ele é a junção de dois fluidos, o de Deus, da energia que está no universo, a energia vital, e o axé, e a energia animalizada nossa. Então, ele é um acúmulo de energia. Ele está numa dimensão dele que vai se desfazer depois. Tem uma passagem no livro do André Luiz em que, quando ele estava andando pelo cemitério, ele viu várias. Ele relatou que, quando estava lá no umbral, né, no cemitério, ele via vários vultos, chamas azuis. São os fantasmas, né, que a gente chama, em cima das tumbas. Esse é o duplo etérico, que depois vai se desfazer e volta para a natureza. Entendeu? Quem mais, gente, quer aproveitar? Achei interessante, Flávio, quando você falou da doação do ectoplasma, né, pelo médium passista, mas é muito comum, durante as sessões lá na casa, o Lino sempre no final comenta, né, quando as pessoas relatam algum sintoma, entre aspas, alguma coisa que sentiu, ou uma sonolência, né, ou um desligamento, o Lino sempre comenta, né, que houve muita doação de ectoplasma por aquela pessoa e por isso que ela sentiu esse ou aquele sintoma, né? Então, na verdade, não é só os médiuns que estão trabalhando no passe ou trabalhando na salinha que estão doando, mas todo o público que está participando da sessão, a gente costuma dizer que todo mundo trabalha, né? Porque, de alguma maneira, primeiro, todo mundo em pensamento, sintonizado com o trabalho que está acontecendo, né? Com boas vibrações, e segundo, doando os seus ectoplasmas para o atendimento dos espíritos desencarnados e encarnados que lá estão, né? Que muitas vezes a gente não está vendo acontecer, mas que está acontecendo. Você tem mais uma coisa, assim, às vezes, quando vem um pensamento, vem uma situação que a pessoa enfraquece, né? Está recebendo passe e se sente fraco um pouquinho. Às vezes pode ser só o deslocamento do duplo etérico, ele se afasta um pouquinho do corpo por desligamento, por um mal súbito, ou então um excesso de carga, talvez, ou alguma outra coisa, né? O duplo etérico afasta um pouquinho mais do que o normal, aí a pessoa tem a tendência a ficar fraca. Aí é só pegar na mão o médium pegar na mão e dar energia animalizada. Fala assim, ó, pode pensar, eu falo assim, que a força da cachoeira, a força de Xangô, do mineral, venha e te traga de volta. Ou então a água de Iemanjá, entendeu? São forças dos elementais, né, que trabalham com a gente direto, justamente nessa faixa do duplo etérico, né?
os elementais que estão ali fazendo esse intercâmbio de levar a energia para cá e para lá. Então, eles vão ajudar a revigorar a pessoa. Entendeu? Flávia, tenho uma Flávio, dúvida. Quem mais? É Jéssica, depois Walter. Pode ser o Walter, tanto faz. Vai, Jéssica. posso ir ou deixar ela? Vai, volta. Depois vai ela. Ok, o Flávio, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Flávio, na filosofia messiânica, nós temos o espírito primordial e o secundário, ok? E que, dependendo do momento que a gente está, o interessante é a gente manter o equilíbrio entre os dois, ou seja, é chamado disso de isonomia. Quando você tem o primordial, entendeu, elevado, o interessante é você sempre manter o primordial elevado, é naquele momento que você está tudo bem, você está legal, as coisas estão fluindo bem. Quando o secundário se eleva e abaixa o primordial, entendeu? É aquele momento que você está brigando com todo mundo e que você não está legal. Você citou aí uma coisa semelhante, alguma coisa ligada a Deus e uma outra coisa ligada a uma energia negativa, entendeu? É negativa, mas ela não é negativa no sentido de mal. Ela é negativa no sentido do elemento da terra, que é o animalizado. Sim, isso. É o animalizado, entendeu? Que na filosofia messiânica seria o secundário, entendeu? Então, isso tem mais ou menos alguma coisa a ver com isso com o que você citou, não é isso? Eu falei, assim, em vários lugares você vai ter outros nomes, entendeu? Sim, mas, com certeza. Assim, quando fica muito difícil para mim, eu volto lá para os 3 corpos do Allan Kardec, fico só nos 3 corpos. Porque é isso mesmo, os 3 corpos. Se o perispírito estiver mal, o corpo físico vai estar mal. E se o corpo físico estiver mal, vai reverberar lá no corpo físico. E quem sofre é o espírito lá em cima que está assim, galera, vamos trabalhar direito aí que está batendo aqui, entendeu? É assim que funciona. Ok. Jéssica. Oi, então, uma dúvida que eu tenho é quando a gente estiver dando passe, se a pessoa incorporar, como que a gente deve agir? Pega um tacape e dá na cabeça da pessoa, se eu fizer isso. Pega o quê? Tacap não é do tempo dela, Flávio. Cabeça da pessoa. Não pode incorporar, é proibido incorporar no passe. Brincadeira. Tem horas que o ideal é não fazer incorporação no passe, o ideal. Mas, Não, mas a pessoa. Eu sei, às vezes não vai ser possível, às vezes acontece mesmo. Mas, Jéssica, desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Você está perguntando A pessoa o que médium deve fazer ou o que a pessoa que está recebendo o passe deve fazer? Não, quem está dando passe. Não, por exemplo, digamos que eu vá dar o passe em alguém, aí essa pessoa incorpora. Como eu devo agir? Você fala assim, primeiro você chama a energia da floresta ou que você tem, você chama a energia da natureza para você. Me ajuda os elementais, me ajuda a força da natureza. Eu junto com a energia que vem de Deus e peço aos guias que encaminhem imediatamente esse irmãozinho que está aqui. Entendi. E também quem está dando passe não é indicado incorporar, é isso também? O ideal é não, porque senão vai ficar uma loucura ali, né? Não precisa. Você pode... assim, não precisa. É só um passe. Não é um atendimento, não é um aconselhamento, não é um trabalho de desobsessão. Você não precisa estar incorporado. Você pode estar com a energia do guia, mas você pode citar e falar assim, não, o guia sabe, o guia que está com você sabe. Quem dá o manifesto somos nós. A gente que deixa acontecer. É porque tem que aprender, tem que segurar. É que às vezes a gente segura, né? Fica desconfortável, né? Para o médium, quando vem a energia do guia, de alguém que está ali junto, e você não dá passagem, fica desconfortável para o médium. Mas à medida que você vai aprendendo,
você segura e faz o passe normalmente. Na verdade, você está incorporado, mas você não demonstra, entendeu? Uhum. Eu nem vi que meu vídeo estava bloqueado aqui, agora que eu vi. Desculpa. Ah, mas obrigada pela informação. Shirley, Fala, Chilezinho. Então, deixa eu baixar a mão. Baixar a mão, peraí. É que eu fiz um curso uma vez lá no Leon Denis, né? Aí, então, eu gostei de aprender sobre esses corpos, né? E aí eles explicaram, né, que a gente tem várias camadas energéticas protetoras, né? Que são esses nossos corpos, né? Que é a semelhança do nosso planeta, né? O planeta Terra não tem várias camadas, atmosférica, ionosfera, que todas elas são para a proteção do planeta. E a gente também, a gente é revestido de várias camadas e elas servem para a nossa proteção. E aí, quando acontece, pode abrir uma brecha, por exemplo, várias coisas ferem a camada protetora nossa, que é drogas, álcool, né? Maus pensamentos. Drogas e álcool danifica muito. Então, isso fende a nossa camada energética protetora. E o que faz a nossa camada energética protetora ser cada vez mais forte? Então, eles deram 5 dicas, que aí eu quero compartilhar com vocês, porque servem para a proteção da pessoa, entendeu? De qualquer pessoa, principalmente quem trabalha com espiritualidade. Estudar a doutrina espírita, praticar o Evangelho de Jesus, vigilância não ficar vigiando o outro, mas vigiar as nossas feras, né? Que temos muitas, vigilância e oração, contato com a natureza, né? Que a gente tira esses fluidos da natureza que Deus nos dá, né? De graça, né? Do céu, do mar, da terra, das plantas, né? E a prática do bem. Então, se a gente exercer essas 5 coisas, a gente fica com mais proteção para os nossos corpos, né? Que nos protegem. A gente fortalece esses corpos. É isso. É isso. Eu queria compartilhar. Não vai dar tempo para você, não, cara. Dá até pergunta depois. vamos deixar eles falar e depois eu apresento a minha parte. Aí também a Jéssica, né, que perguntou se às vezes eu estou estudando passe com o Gustavo, né? Aí eu li que o passe às vezes pode ser mediunizado, sim, entendeu? Não, mediunizado, você Pode ser. Você pode Tem incorporar vários tipos, né? Mas pode acontecer disso. Não, né? lá Casa Paula provavelmente vai ser o mediunizado. Só que não dar manifestação. Porque se cada um rodando ali, gritando, fazendo coisa na hora do passe, não é a Casa Paula, entendeu? Não é o nosso espaço ali. Entendeu? É diferente. Não há necessidade. Não há necessidade. Vai, Aleixo. Boa noite, pessoal. Boa noite. A respeito do que a Jéssica perguntou, se quando está sendo aplicado o passe, a pessoa que está recebendo o passe, se ela incorporar, aí o que acontece? Assim, que até pelo tempo que eu trabalho na casa, o que eu já vi acontecendo, enfim, pode acontecer de ser uma vibração da pessoa, de guia, enfim, vibração positiva, e a pessoa está ali naquele momento que ela está recebendo o passe, ela está ali recebendo aquela energia, ela tá feliz, ela está sentindo algum tipo de alívio que ela foi buscar, ou alguma energia diferente. E a pessoa, às vezes, ela pode acontecer ela entrar com essa conexão com as forças positivas, com entidades boas, e realmente incorporar ali. Aí, nesse momento, aí a percepção de quem está dando o passe é de simplesmente aguardar aquele procedimento, ele sempre se mantendo em prece,
atento ali a parte física, o que vai estar acontecendo, porque às vezes a pessoa pode perder um pouco o controle da parte física, pode dar sacudir, bater os braços, dobrar as pernas de uma forma mais brusca e a pessoa pode cair, que eu já presenciei, né? Aí a gente tem que estar atento ali para poder auxiliar e amparar ali naquela hora, mas a gente faz a prece, se mantém em prece, continua mentalizando energias positivas para aquele momento ali, e se a manifestação se demorar muito, estiver demorando realmente mais do que um tempo médio ali do passe, aí a gente vai e segura nas mãos da pessoa, pode ser assim, não é uma regra, mas dando graças a Deus pela oportunidade ali, né? E mentalizando ali para que aquele trabalho, naquele momento ali, ele já chegou ao fim, por aquela etapa, por aquele dia, e que pode seguir adiante e retornar numa próxima oportunidade com esse pensamento positivo, de encaminhamento, de vibração. Não é a gente que conduz os trabalhos. Tem sempre a força superior da casa, né, controlando os trabalhos, e a gente só ali, a gente serve como para assessorar ali, como se fosse ali, a gente estivesse só fazendo aquele meio de campo ali na parte de conexão ali com a parte material. E isso acontece. E normalmente, assim, essas vibrações, elas vêm e vão de uma forma, assim, tranquila, acontece ali da pessoa sentir aquela diferença ali e dali a pouco a pessoa recobra a consciência ali e o passe é finalizado e transcorre tudo bem. E pode acontecer também da vibração não ser, de ser uma vibração do irmãozinho que está precisando de ajuda, de auxílio, né? E aí, ao final do curso, a gente vai ter chegado nessa situação de como tratar, como fazer, por exemplo, um passe dispersivo, né? Porque é para poder liberar aquelas energias, aquela vibração negativa, aquela situação pesada, aquela vibração que precisa ser transformada e que naquele momento ali que a pessoa pode receber aquela vibração que é negativa, o irmãozinho que vai estar ali, ele vai estar sendo tratado, e às vezes ele não quer ser tratado. O momento do passe não é para acontecer isso, tá? A regra é essa, o passe tem naquele momento tem uma outra finalidade, mas se acontecer, aí, no caso de vibração positiva, é do jeito que eu falei ainda há pouco, no caso de vibração, se for uma vibração mais pesada, negativa, também a gente tem que se manter em prece, fazer um passe dispersivo, e aí tem a questão até para auxiliar a parte material, o posicionamento das mãos, da gente visualizar que está retirando aquela e fazer com as mãos, né? Visualizar que está retirando aquela vibração negativa, que está tentando transmutar aquilo, tentando auxiliar os espíritos que estão lá no trabalho. A gente, na parte material, a gente tentar liberar aquela situação e sempre estar muito atento ao irmãozinho para que ele não sofra qualquer tipo... Por exemplo, já aconteceu de pessoas caírem, né? Aí a gente tem que estar atento. Naquele momento ali, quando chega uma vibração em quem está tomando passe, a gente tem que ficar bastante atento e aí, respondendo a sua pergunta, é isso. É atenção, conexão com alta vibração, pensamento positivo, e você estando com a mente tranquila, na sua mente já vem o que você tem que fazer. Vem. Você não tem... Assim, vai ter mais ou menos ali uma teoria e tal, mas aquilo vem. O que precisa ser feito, vai ser feito. Você está ali para isso. E você vai sentir aquela conexão ali que está com o alto, com a vibração positiva, e com os guias e tudo mais, você vai sentir ali o que você precisa fazer. E aí você vai fazer e vai ser muito natural. Mas, enfim, é isso. Vamos lá, Felipe. Obrigado, Alês. Foi ótimo. E, assim, foi boa esse panorama que você deu e a lembrança de que a gente vai voltar nesse assunto, né, ao longo do curso. Inclusive, vão ter algumas aulas mais específicas sobre esse tema e a gente vai poder rediscutir isso, né? A gente montou o curso num avançar, né, de assuntos para a gente chegar justamente nessa parte prática, inclusive no sábado lá presencial, dia 8
de julho. Bom, deixa eu compartilhar então a minha tela. Eu vou tentar ser breve, tentar fazer com que vocês não durmam, porque já está todo mundo cansado. Por que a minha coisa não quer ir? Agora foi. Tá bonito aí? Bonito. Deixa eu fazer uma coisinha antes. Deixa eu passar aqui o host para o Gustavo, porque para ele me ajudar a controlar o pessoal que entra, que sai, que cai, que volta, e os microfones que às vezes ficam abertos. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Pronto, Gustavo, pega a bola aí. Então, deixa eu compartilhar de novo. Tá aí? Ops. Então, vamos lá. Dando seguimento ao que o Flávio vinha apresentando, né, em relação aos corpos, e que ele vai disponibilizar o material para vocês, eu vou puxar um pouquinho agora para uma característica, né, do perispírito, que é essa possibilidade de expansibilidade, né? Essa possibilidade que o perispírito tem de se expandir, né, além, vamos dizer assim, da limitação do seu formato, se é que existe uma limitação de formato para o perispírito, né? Mas quando a gente estuda didaticamente, a gente vê que o perispírito ele tem a mesma forma, a mesma característica de formato do nosso corpo físico. Porém, ele tem uma série de propriedades que lhe são próprias, e depois eu vou compartilhar uma palestra de um palestrante excelente, que sou eu mesmo, sobre esse tema, tá? Vou falar das diferentes características nesse vídeo, mas aqui a gente vai se ater à expansibilidade para a gente entender um pouquinho dessa comunicação e dessa relação mediúnica. Bom, então, apesar do perispírito, né, ele enquanto corpo, unidade de corpo, ele ser indivisível, ele tem essa capacidade de expandir-se e que permite, então, à pessoa ou ao médium ampliar a sua sensibilidade em relação ao mundo espiritual e também a sua percepção, né? Porque não passa? Passou. Lá no livro Perispírito, que é um livro desse tamanho, do Zalmino Zimmermann, ele vai dizer que o perispírito ele pode chegar a um estado inicial de desprendimento, em que a percepção, né, ela se torna acentuadamente mais aguda, podendo, a partir daí, e se for o caso, evoluir para um desdobramento. E aqui eu vou falar a mesma coisa que o Flávio falou no início dessa aula de hoje, né? Se a gente for buscar na literatura os conceitos, as formas como, por exemplo, a expansão e o desdobramento, elas são nominadas, vocês vão observar que existem diferentes formas de apresentação desse conteúdo, né? Uns chamam de desdobramento, outros chamam de projeção astral, né? E para a gente aqui, agora, nesse momento, a gente vai usar a palavra desdobramento nesse sentido mais geral, tá? Como um gênero dessa categoria de expansibilidade. Tá? Não vamos entrar agora na discussão. Isso é um desdobramento, isso é uma projeção astral, isso é uma bicorporeidade, isso é uma bilocação, isso é uma dupla vista, isso é uma vidência, né? Vou deixar vocês com essa dúvida, porque cada um desses conceitos tem uma pequena diferença, tem alguma diferença. Alguns autores vão dizer que projeção astral e desdobramento é a mesma coisa, tá? Eu pretendo gravar um vídeo esse fim de semana sobre esse assunto lá para o Zarabatana, e aí depois também disponibilizo para vocês, né, para a gente continuar estudando esse assunto e entender um pouquinho esses conceitos. Então, hoje vamos trabalhar com o conceito de desdobramento, pensando nele como um gênero, tá? Então, olha só, tem muitos relatos, né, de pessoas que conviveram lá com o Chico Xavier, que diziam que a capacidade de expansão do perispírito dele era tamanha, né, que dava a ele não só a possibilidade dele fazer as inúmeras comunicações com os espíritos,
ter percepções do que acontecia naquele ambiente, dos espíritos desencarnados que lá estavam, receber as mensagens psicográficas, mas também as pessoas que participavam das sessões em que o Chico estava, diziam que, ao adentrarem naquele ambiente, sentiam uma paz, uma amorosidade, e depois os autores vieram explicar que a capacidade de expansão do perispírito do Chico era tamanha, né? A irradiação que ele emanava através da sua aura, que era possível a gente perceber e captar isso, aquelas pessoas que estavam no entorno dele, né? E mesmo nós, quando estamos no trabalho mediúnico, também na Casa Paula, né, temos essa relação de maior ou de menor expansibilidade do nosso perispírito, né? Se a gente pudesse ter uma régua para medir isso, algumas pessoas vão ter menos, outras pessoas vão ter mais, a depender do trabalho, a depender do momento que está acontecendo a reunião. Mas quantas vezes, né, alguns de vocês, outras pessoas que estavam lá na sessão, não comentaram assim, eu me desliguei aqui durante um momento, né, e me vi num lugar assim, num espaço assim assado, numa caverna, numa mata, ou fui levado para um determinado lugar, né? É o nosso perispírito fazendo esse deslocamento, né? Indo até um espaço, e aí, de novo, não vamos entrar aqui no detalhe se é uma bicorporeidade, se é uma dupla vista, etc, etc. Tá? Mas fazendo essa projeção do perispírito para um outro ambiente, onde temos a possibilidade de perceber, de vivenciar uma determinada situação espiritual e trazer esses elementos de volta. Algumas vezes vamos estar conscientes, né? Outras vezes vamos estar meio inconscientes, um pouco adormecidos, né? Dá um estalo, você vai, você volta, né? Mas esse é o processo. O que é importante para a gente aqui entender é que existe essa possibilidade e esse relacionamento com o mundo espiritual. O mais comum, né, é a gente escutar isso normalmente em relação aos sonhos, que daqui a pouquinho eu vou comentar. Mas vamos entender, né, que essa possibilidade de expansibilidade, de relacionamento com o mundo espiritual, ela acontece o tempo todo, inclusive no trabalho mediúnico e no trabalho de passes, né? O que a Jéssica estava levantando aí sobre a incorporação, Gustavo, tem alguém com o microfone aberto aí, fazendo um ruídozinho. Eu estou verificando. Obrigado. Essa incorporação, né, que muitas vezes nós, médiuns, manifestamos durante o trabalho mediúnico, nada mais é que uma comunicação, né, que acontece entre a mente do espírito comunicante, a mente do médium que está captando esse sinal, vamos chamar assim, né, os perispíritos de ambos que estão se conectando e que estão, né, se comunicando também, e aquele espírito comunicante, seja ele o nosso protetor, o nosso guia, o nome que vocês quiserem dar, ou seja também um espírito sofredor, ele vai estar transmitindo aquelas impressões através desse contato perispiritual, através desse contato mente a mente, e nós, então, captando essa informação, vamos manifestar isso de maneira física. E aí também não vamos entrar, né, no debate que a gente estava fazendo há pouco, se a gente deve ou não deve fazer essa manifestação. Acho que isso vai acontecer caso a caso, situação a situação, forma de trabalho de cada caso, né? Vamos pensar que aqui na Tijuca, por exemplo, a gente poderia dar alguns exemplos, né? Se a gente vai aqui para o Obreiros de Jesus, que fica aqui em frente à minha casa, a forma de trabalho espiritual dessa casa ali é uma forma de trabalho com incorporação bastante forte, né? Com atabaque comendo solto, né? E o som ajudando de alguma maneira, como a Jéssica comentou, nesse processo de contato mediúnico, né? Se a gente vai para o nosso trabalho na Casa Paula, a gente tem ali talvez, né, um mix, né? A gente tem alguns trabalhos que nós trabalhamos mais incorporados, outros trabalhos que são sutis, médiuns que trabalham incorporados, médiuns que não trabalham incorporados, e que não significa que não estão mediunizados, não estão sendo intuídos pelos seus protetores
a fazerem aquele trabalho, né? Você vai para uma casa como, por exemplo, o Ramatiz, que tem uma outra forma, uma outra linha de trabalho, né? Vocês têm os médios que não trabalham incorporados, pelo menos nos trabalhos que eu conheço, eu estou falando do passe, né? É uma linha tênue, é um contato mais brando, né, entre espírito comunicante e médium. Então, isso vai variar muito de forma de uma casa, de outra, de linha de trabalho. Então, acho que a gente não pode dizer que o certo é esse ou o certo é aquele, né? O que a literatura nos diz é que vai chegar um momento em que a incorporação vai ser desnecessária, que nós seremos capazes de fazer esse trabalho mediúnico e de comunicação apenas pelo pensamento, né? Mas talvez hoje, né, como somos espíritos de pouca fé, como somos espíritos vacilantes, como somos espíritos que ainda precisam se agarrar em alguma coisa, você não, Flávio, muito material, né? Talvez hoje ainda seja necessário, né? E vamos lembrar também que a gente traz uma ancestralidade, né, de outras vivências espirituais, de outros rituais religiosos, né, que inclusive fazem parte da nossa cultura e que tem esse aspecto, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar, digamos assim, todas as possibilidades, né? Não dá para a gente taxar o que está certo e o que está errado, né? Isso também do ponto de vista daquele que é assistido e que está precisando de ajuda, né? Uns vão buscar uma casa que tenha um trabalho ameno, que tenha um trabalho tranquilo, que tenha um trabalho, digamos, numa linha mais oriental, né? Outros já se sentem melhor, já se sentem afinizados com um trabalho mais incorporado, com um trabalho de uma umbanda clássica, né? Em que se mexe com ervas, com plantas, às vezes com bebida, com fumo. Não importa, eu acho que o que a espiritualidade nos permite e nos dá a possibilidade de oferecer formas de trabalho de acordo com a necessidade de todas as pessoas, né, que estão aqui encarnadas e que cada uma vai ter um gosto, uma afinidade diferente com cada forma de trabalho, tá? Mas, de novo, aqui para nós o que interessa nesse momento é que essa capacidade de expansão do perispírito também nos dá a possibilidade do trabalho mediúnico, né? Então, temos lá o espírito comunicante, ali na nossa ilustração, um caboclozinho, temos um médium ali, que parece a Alessandra, né, recebendo o seu caboclo, fazendo a transmissão daquela energia, e como o Flávio falou, né, nesse momento aqui nós temos uma combinação da energia própria do médium com a energia espiritual que está sendo transmitida por aquele caboclo aqui no nosso exemplo, e elas vão se combinar, né, para oferecer a melhor ajuda para aquela pessoa que está recebendo o passe. Olha lá, né, quantas vezes a gente já se deparou, né, com essa cena na Casa Paula, em especial quando a gente estava, quando a desobsessão ela ainda acontecia no salão, né? Então, você tem aqui um médium, na nossa ilustração aqui, é um médico que está fazendo ali a orientação, a doutrinação daquele irmãozinho sofredor, né? Está recebendo o amparo do seu protetor espiritual para que as melhores palavras possam ser ditas ali para aquele irmão, né? Para que, eventualmente, a situação, o caso que aquele irmão está passando, seja esclarecido ao médium para que ele possa ajudar ainda mais, da melhor forma possível, aquele irmãozinho. Do outro lado, nós temos o médium que está manifestando, né, o sofrimento, a dor daquele irmãozinho que está sendo atendido, né, está fazendo a tal da incorporação, né, e está falando, eventualmente, ou está grunhindo, enfim, está se manifestando de alguma forma, né? E tudo isso acontecendo nesse contato mente a mente, nesse contato perispírito, perispírito. E o que eu achei interessante aqui também nessa ilustração, tem a ver com o que eu falei anteriormente, é que vejam só, né, que está sendo demonstrado ali, a importância da conexão do corpo mediúnico, mas de uma forma geral,
pessoas que estão presentes na casa espírita, né? Todos nós, naquele momento, estamos ali reunidos com as nossas mentes, formando uma grande rede, né? Uma grande internet ali entre todos nós, que vão contribuir para o sucesso daquele trabalho. Então, por isso que é muito importante permanecermos todo aquele tempo atentos, em prece, contribuindo de alguma maneira para o que está acontecendo. A gente sabe que é difícil, né? A gente fica lá de 7h30 às 10h30, são 3 horas de trabalho, depois de um dia cansativo, dos compromissos profissionais, familiares, deslocamento, etc, etc, etc. Né? Mas, ainda assim, é importante que a gente faça esse esforço e possa dar essa contribuição. Né? A contribuição, como a gente tem repetido, não é só do pessoal que está vestido de branco sentado na mesa. A contribuição é de todos nós, né? Sendo com bons pensamentos, sendo com atenção à palestra, sendo com boas intenções, seja com pensamento em prece. Tá? Pois bem, quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, né, que eu costumo dizer que é o nosso Google espiritual, porque qualquer assunto que a gente queira pesquisar, acho bacana a gente começar sempre pelo Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 8º, a partir da questão 400, Kardec vai abordar essa questão da emancipação da alma, né? Dessa capacidade de expansibilidade do espírito. E lá na pergunta, na questão 401, ele vem dizendo, então, que durante o sono, né, aí a espiritualidade respondendo, a alma não repousa como o corpo. O espírito, ele jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, esse é o caso clássico, né? De quando a gente sonha, vai para algum lugar, lembra de alguma coisa, muitas vezes a gente não lembra, né? A Claudinha costuma dizer que toda noite a gente se reúne para trabalhar, e eu digo, olha, eu devo ter faltado, porque eu nunca me lembro da gente ter se reunido durante a madrugada em sonho, né? Então, eu acabo sonhando coisa do dia a dia, sonho mais comum, mas não importa. De alguma maneira, o nosso espírito vai se desprender, vai para algum lugar, vai experimentar de acordo com as nossas sintonias, de acordo com os nossos interesses, né? Se eu estou vivendo uma fase complicada da minha vida, talvez o meu espírito vá, né, buscar um espaço tão complicado quanto, né? Se eu estou vivendo uma fase mais sexualizada, talvez o espírito vá buscar suprir o seu interesse sexual também através dos sonhos. Se eu estou numa fase de estudo, né, se eu estou numa fase de problemas profissionais, se eu estou numa fase mega dedicada ao estudo espiritual, então, de acordo com esses interesses, o nosso espírito vai, por afinidade, buscar cada um desses espaços, cada um desses ambientes. Pois bem, e esse fenômeno da emancipação da alma, em especial aqui o nosso caso do sono, ele pode ser produzido de maneira espontânea pelo espírito, como ele também pode ser produzido de maneira induzida, né? No caso do sono, ele é produzido de maneira espontânea, o que a gente diz que é um fenômeno anímico, né? Esse é um termo que, de vez em quando, a gente vai esbarrar com ele, o animismo, né? Ânima significa alma, significa, né, espírito. Então, ele é um fenômeno que é intrínseco ao próprio espírito, né? Ele é produzido pela própria alma. Não há intervenção de nenhum espírito bom, ruim, guia, protetor, naquele fato, né? Então, quando a gente tem esse desprendimento, essa expansão do nosso perispírito através do sono, não há ali nenhuma intervenção espiritual para que esse processo aconteça. A gente vai para algum lugar, né, se relacionar com o mundo espiritual. Mas o fenômeno em si, do desprendimento, ele não tem nenhuma relação mediúnica, né? Porém, existem outros fenômenos, e aí eu volto lá para aquele terceiro slide, né? Evidência
dupla vista, bicorporeidade, etc., etc., nós vamos ter ali fenômenos que são espontâneos, anímicos, e vamos ter fenômenos que são induzidos, em que há essa interferência, entre aspas, ou essa contribuição, talvez seja melhor, né? Seja por um espírito encarnado, seja por um espírito desencarnado. Então, por exemplo, quando a gente vai numa sessão, não sei, de hipnose, né, ou de regressão, por exemplo, você tem ali um orientador, um terapeuta, um especialista, que vai induzi-lo a fazer aquela regressão, né? Que vai induzir que o seu perispírito se desdobre naquele momento e possa acessar outros ambientes, possa acessar outras lembranças. Né? Do ponto de vista do trabalho mediúnico, que é o que nos interessa aqui, quais são os objetivos mais comuns, né? O aconselhamento, por exemplo, do irmãozinho encarnado, né? Então, ele vai ser levado para um ambiente em que ele possa colher ali orientações, instruções, possa reencontrar eventualmente com entes queridos e possa ali aliviar a sua dor, a sua saudade, né? Ou possa aprender alguma coisa com aquele novo contato. E também para as nossas tarefas mediúnicas, né? De socorro, de atendimento, de orientação, de ajuda, que seja que for. E aí, de novo, isso pode acontecer na sessão espírita, né? Sendo ali orientado e induzido pela espiritualidade da casa, mas também pode acontecer durante o nosso sono, a depender da nossa necessidade, a depender das nossas sintonias e afinidades. Pois bem, por último, né, o Flávio já citou o cordão de prata, né? Então eu vou fazer um comentário muito rápido, mas no sentido de fazer a seguinte lembrança. Em todas essas possibilidades de expansão e de desdobramento do nosso perispírito, a todo momento nos permaneceremos conectados com o nosso corpo físico, através desse laço fluídico, que uns vão chamar de cordão de prata, outros vão chamar de fio de prata, outros vão chamar de cordão fluídico, outros vão chamar de laço espiritual. Não tem problema, né? Importante a gente saber que o nosso perispírito, nesse processo de projeção, ele estará o tempo todo conectado ao nosso corpo físico. No momento que isso deixar de acontecer, a gente desencarnou, né? Porque é esse laço que vai fazer essa conexão e vai fazer a circulação da energia vital entre o corpo físico e o corpo espiritual. Energia vital é aquela que a gente produz, né? Vamos lembrar lá das nossas aulas do segundo grau, né? Que se chamava na época, era segundo grau, né? Não era ensino... Agora tem um nome que eu já nem sei mais. Em que a gente aprendeu que as nossas células são produtoras de energia, né? Então, a gente tem essa produção vital que anima o nosso corpo, que é combinada com axé, que é combinada com a energia telúrica e que dá a possibilidade da vida. Quando esse laço fluídico ele se rompe, a gente já não possui mais energia vital e o espírito, então, se liberta do corpo físico, indo para onde tem que ir, porque isso também é objeto de outra discussão. Mas o importante, então, é a gente lembrar que ele vai estar o tempo todo conectado, né? A gente sai durante o sono, durante o sonho e volta, né? É igual aquela coleirinha de cachorro que você dá a linha na pipa, mas chega uma hora que a gente puxa de volta. Bom, acho que em complementação ao Flávio, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu separei alguns conteúdos, algumas palestras, alguns textos sobre esses assuntos que a gente abordou no dia de hoje e que depois eu vou postar lá no grupo de maneira organizada para quem tiver interesse em aprofundar sobre esses diferentes temas e esses diferentes conceitos que a gente deu uma passada geral aqui na aula de hoje, tá bom? Então, gente, obrigado e está aberto aí para, de novo, mais uma rodada de perguntas, de comentários. A gente tem aí mais uns 5, 10 minutos para a gente finalizar o dia de hoje.
Ok, deixa eu te falar uma coisa. Quanto à questão da aura e do perispírito, entendeu? Uma informação que eu tenho é a seguinte: o espírito ele é composto de aura, perispírito, quer dizer, nós somos compostos de corpo, perispírito e aura. A aura que eu saiba, ela sim se expande, ela dependendo de como é que você está, ela pode estar retraída ou então ela pode ser expandida. Entendeu? E isso te traz uma proteção grande quando você tem, por exemplo, às vezes as pessoas falam, pô, a aura daquela pessoa é muito grande. Entendeu? Então, né, e por ser grande, ela protege o corpo, inclusive tem até impactos físicos mesmo, entendeu? E o perispírito parece que é a ligação do corpo com a aura, que a aura é o etéreo. Pelo menos essa informação que eu tenho, eu gostaria de estudar mais esse ponto, né? Essa questão de aura, porque inclusive tem uma dúvida também, o que é alma? Por causa que algumas pessoas colocam a alma como espírito, entendeu? Ou como alma uma coisa, espírito outra coisa, ok? Aí eu acho que vale a pena Walter, estudar isso também. com certeza a gente tem que estudar sempre, até porque as fontes, né, dependendo da fonte que você for, você vai encontrar pequenas variações para os mesmos temas, né? A alma, na fonte que eu bebo, é o espírito encarnado, e ponto final, né? Se ele está fora do corpo físico, ele é espírito. Se ele está encarnado, ele é alma, espírito encarnado, né? A aura, a meu ver, ela é uma irradiação, né, do seu estado vibracional, né? Tanto que é muito comum os videntes terem a percepção dessa aura e entenderem se aquela pessoa está num momento ruim, numa vibração boa, está passando por uma dificuldade, porque consegue fazer a leitura, eventualmente ver a cor que aquela aura está vibrando. Então, ela é, a meu ver, né, digamos assim, uma manifestação perceptível para aqueles que podem perceber do seu estado vibracional, do seu estado íntimo, da sua característica moral, né? Por que os espíritos sofredores normalmente são retratados na cor cinza, na cor marrom, na cor preta, né? Porque a aura, sua qualidade vibracional está sendo expressa numa cor, né, com uma característica mais escurecida. E aí eu não vou entrar no mérito se isso está certo, errado, a cor. Vamos extrapolar essa conversa para outro lugar, né? Vamos falar do assunto que a gente está aqui. E que as vibrações mais positivas, elas se apresentam numa tonalidade colorida, fluorescente, etc., etc. Tá? Mas, de novo, se você for para o espiritualismo, se você for para o budismo, se você comentou aí de uma outra corrente, você vai ter algumas variações de conceituação e de entendimento, né? Eu acho que isso é natural, mesmo dentro se você for pegar só a doutrina espírita, você vai ter gente falando coisas diferentes. Eu acho que o conhecimento é isso, né? Ele está sendo o tempo todo construído. A gente não pode achar que a gente chegou à verdade final e absoluta, né? A gente vai ter divergências dentro da própria corrente espírita. Agora, deixa eu te falar, olha só, eu achei fantástico essa situação, que eu sempre tive dúvida no que era a alma e no que era o espírito, e vocês conseguiram esclarecer isso, né? Que o espírito é quando está desencarnado e a alma é quando está encarnado. Fantástico. Eu sempre tive essa dúvida. O Allan Kardec fez essa mesma pergunta. O Allan Kardec fez essa pergunta. A gente está colando dele. Fantástico. Obrigado aí. E parabéns também por tudo. Vamos lá, que mais? Eu queria fazer uma pergunta. Por que às vezes, quando a gente está dormindo, de repente a gente acorda num susto, como se tivesse sido jogado na cama, de repente? Foi jogado na cama. Fala aí. A gente tem uma volta súbita, né?
parece que o nosso... Eu acho que é justamente essa sensação, né? De que a gente estava em algum lugar e, de repente, o corpo físico falou assim, olha só, acabou o tempo, ó, né? E te puxa subitamente de volta, né? Até proteção, você está numa situação de perigo muito grande e bom. Isso vai depender de cada caso, né? De qual é a vivência que você está experimentando ali naquele momento e que, por alguma razão, você é convocado a ocupar o seu corpo novamente, né? E é trazido de forma abrupta e a gente acorda com aquele susto, né? Sim, sim. E realmente, vocês falaram em situação de perigo, às vezes é quando você chega meio que num beco sem saída e aí volta de repente, né? Eu acho que quando a situação fica muito séria, muito difícil de talvez de resolver, dá esse susto, né? Tem uma outra sensação também interessante, Ana Paula, que é aquela que quando a gente está começando a pegar no sono, parece que você está caindo, e aí você volta, né? Sim, Como se também. o seu perispírito estivesse começando a sair, opa, ele vai dormir, lá vou eu, e você volta, opa, e aí você toma para si de novo e dá aquela sensação que estava caindo da cama, né? Isso também é muito comum. É muito comum mesmo. Quem mais? Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Já está cansado. todo mundo, né? E os chakras? Não vai falar de chakras, não? Os chakras estavam lá no seu material. Quer falar um pouquinho sobre a função dos chakras, Flávio? Não sei se vai dar tempo não, mas assim, o chakras ele é o portal, né, de receber as energias que vêm do universo, né? E é engraçado, né? Depois que você começa a estudar bastante chakra, vale a pena, é muito legal. Está relacionado às cores, aí vai ter que estudar as cores também. Ele respira, o chakra respira. Ele faz uma volta inteira para um lado e depois faz uma volta inteira para o outro. Faz uma volta inteira para um lado, faz uma volta inteira para o outro. Quando ele está desarmonizado, essa volta fica completamente perdida, ele não consegue fazer a volta direito. É quando os chakras desalinham e isso causa perturbação, causa causa baixa imunidade no corpo, causa insônia, causa dor de cabeça, náuseas, assim, de uma forma mais contínua, né? E isso está muito relacionado aos chakras. E quando a gente alinha ele, o passe ajuda, não resolve no momento ali muito direito, mais do como eu falei, mas a aura, quando o passe é voltado para isso, ele alinha todo o passe novamente, regulariza o passe, e geralmente a pessoa tem uma sensação melhor de bem-estar da situação, né? Então, assim, quando a gente estiver lá no passe, pode visualizar. Depois, se vocês verem lá no folheto, vai estar as cores e o local dos chakras. E vocês podem visualizar para a pessoa. Agora eu estou dando passe, né? Aí você começa de cima, né? Começa da cabeça. Aí você visualiza a cor do coronário, né? Que é o coronário, que é o violeta. Você visualiza mesmo o violeta subindo aqui, entendeu? Aí depois você vem para o frontal, o azul, índigo, né? Você vê o índigo saindo. Só imaginar isso, você já está fazendo a limpeza na hora do passe, dos chakras. E pode, dependendo da situação, se não for muito grave, até realinhar e deixar ele bem direitinho, entendeu? Se vocês olharem lá no coisa, aí vocês visualizam, lembrem o nome e o local para o momento do passe. E para quem está doando, também. Para quem está doando energia. Entendeu? É isso. Depois, quer dizer, lógico, tem mais coisa, mas o princípio que está aqui dá para cada um procurar na internet. Só toma um pouquinho de cuidado os locais que vão buscar. Eu falo não, Norberto Peixoto e Ramatiz, não tem outro para procurar. Sobre chakras, sobre duplo etérico, não tem outro. Tá bom? É isso. Pode enviar para a gente o PDF? Não, Já está lá.
Já está no grupo, já? Já? Felipe errar. Beleza. Vamos encerrar então, gente? Sim. Bom, de novo, obrigado aí pela presença, pela atenção de todos vocês. Como sempre, foi ótimo. A gente gosta muito quando vocês interagem, quando vocês perguntam, né? A gente sempre está preocupado em trazer esses aspectos um pouco mais práticos para nos ajudar a entender o trabalho que é desenvolvido lá na Casa Paula. Lembrando que a gente vai se encontrar agora, então, segunda-feira que vem, no mesmo horário, para dar seguimento ao curso. Aqueles que vão domingo, né, na sessão das 18 horas, para seguir o estudo. E podemos, então, fazer a nossa prece final. Agradecendo mais uma vez os nossos amigos espirituais por essa oportunidade, por estar nos dando a chance, né, de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, das nossas dúvidas e das questões. Vamos fazer a prece da nossa casa, então. Senhor, no silêncio deste momento, queremos te pedir a paz e a saúde. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor e ver além das aparências os teus filhos, meu Pai, como tu mesmo os vês, e ver o bem em cada um deles. Reveste-nos da tua beleza, Pai amado, para que possamos revelar-te à humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, uma boa noite a todos, um bom fim de semana e aproveitem para estudar.